curso vai ser todo reformado. Gostei muito da sua palestra, porque o senhor abriu tantas janelas e tantos caminhos que eu acho que teremos enorme quantidade de alternativas para combinar as suas experiências. Mas uma experiência fundamental que me parece que para nós é importante, para nós Brasil, nós não temos a tradição do debate acadêmico. Então, eu gostaria que o senhor nos relatasse um pouco até que ponto se criou, ou seja, o IAC criou esse clima em que as pessoas procuram o IAC para propor debates, trazer temas, propiciar discussões, elaborar documentos. Por quê? Porque eu venho um pouco de uma tradição, não por ter vivido no Uruguai e na Argentina, mas é porque eu sou de família uruguaia-argentina. E lá eles têm uma grande tradição de debates, uma vez por mês, grupos de pessoas se reúnem espontaneamente para discutir um tema que, de repente, está rolando entre os alunos, os professores, os bolsistas, mas sem muita liturgia e sem muita formalidade. Nós aqui, professor, no Brasil, mesmo convidando, as pessoas não vêm. Então, como é que vocês administram essa sedução dos professores para que você comece a criar um certo clima de convivência, de interesse de escutar o outro e de ser ouvido pelos outros? Porque me parece que se esse clima e essa estratégia de conquista de parceiros não se faz a partir de uma situação na qual ela não existe, você tem que ser criada. Então eu gostaria de saber como é que o senhor poderia nos relatar, há 25 anos atrás, quem foram os pioneiros que bolaram essa ideia de juntar um grupo, que imagino deve ter sido 4 ou 5 pessoas que no início pensaram em IAC. Porque, claro, 25 anos depois tudo mudou, a internet, redes, etc, etc. Não nos esquecendo que nós temos que dar aula na graduação, no mestrado, no doutorado, fazer pesquisa, publicar, ser consultor da CAPES, ser consultor do CPQ, além disso, participar do IAC. Então, um pouco pensar a realidade concreta, ou seja, como é que nós fazemos para que as pessoas achem brechinhas na sua vida para que essa instituição funcione. Suzana Soares. Professora Suzana, isso é uma preocupação de todos, né? No caso de IA, há um problema ainda maior, porque nós somos deslocados de um edifício para outro. Nós tínhamos mais ou menos essa posição que o IDEA tem, que é no nível horizontal, né, desse campus, também central. Eu vejo que o IDEA está cercado de outros edifícios que provavelmente abrigam outras unidades de ensino, enfim, né? Então ele tem um papel nesse contexto de campus universitário, né? Nós tínhamos isso no antigo prédio da reitoria. Eu falei do Goldenberg. Esse nosso reitor atual, ele é bastante polêmico, mas ele é polêmico em grande parte porque ele está mudando a universidade. A universidade, a USP, não sei se vocês sabem, mas ela recebe 5,4 do ICMS paulista. Isso quer dizer que esse ano foram quase 4 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É claro que é uma universidade também gigantesca. A própria palavra do reitor é uma universidade extra large, né? XL. Com vários campi, quer dizer, vários prédios históricos, enfim, né? E muitos museus, né? No mínimo são quatro grandes museus, e museus que representam não só a USP, mas eu diria o Brasil, né? Em termos do valor das suas coleções. O IA, quando tinha o seu auditório, que não é um auditório como esse, é um auditório muito mais enfim, adaptado, enfim. Mas ele atraía
tinha mais gente, ele tinha uma centralidade, porque esse prédio é central, né? Ele está agora, o reitor reocupa esse prédio, depois que ele foi desocupado pela reitoria com os militares, né? Então ele volta a ter o seu uso inicial, que é de abrigar a reitoria e a sua estrutura administrativa. Agora, ali então estávamos nesse plano. Hoje estamos no 5º andar de um prédio administrativo. Então nós sabemos muito bem o valor, né, o poder simbólico, né? E esse reitor está sabendo muito bem como usar. Então ele reconquistou o prédio, um dos primeiros prédios desse campus, e está construindo muito. Quer dizer, os museus finalmente vão ter, as coleções da USP vão finalmente ter seus edifícios próprios, né? Muito bem equipados. Quem visitar a USP não deixa de dar uma olhada nessa nova fase da USP, né? O próprio MAC, por exemplo, ganhou do ex-governador José Serra um prédio não muito bom para o museu, mas é um prédio enorme no Parque Ibirapuera, mais de 30 mil metros quadrados de espaço, né? Então é um momento novo da USP. Agora, o que a gente percebe claramente é uma diminuição de interesse visível, presencial do público, né? A tal ponto que a gente chegou, para mim, eu cheguei a essa conclusão, nós chegamos no IA, que o nosso público é a internet. Por quê? Claro que esse momento é super importante e nós não temos, por exemplo, vocês têm uma condição de ambiente muito propícia, né? Na inveja da condição que vocês têm aqui de estrutura. Então, salas, como essa ideia, né, de José Vicente do café científico que você falou, é muito boa, né? O chá. Põe um esquisinho, né, junto com ele, um vinhozinho, que não pode, mas ajudaria um pouco. Mas esse lugar de encontro ele tem que ser agradável, né? Ele tem que ter sofás confortáveis, se não for um vinhozinho, mas que seja chá, né? Se puder comprar uma máquina, um chimarrão, uma máquina de café expresso, né? Alguma coisinha para comer ali, para beliscar, para manter as pessoas nesse espaço. Isso é fundamental, né? Isso lá na USP está difícil, né? Tanto que nosso objetivo é um prédio novo. E parece que esse reitor comprou a ideia. Então vamos ver, torcer que dê certo e que em 5 anos, talvez não na minha gestão, o IA tenha um novo prédio, né? Que isso também é muito importante, quer dizer, a criação da identidade dessa instituição. Uma vez que ela é anamórfica, né? Ela tem que mudar com o tempo. Isso também é uma outra coisa importante, né, José Vicente? O IA da USP estava no processo de virar academia. E o IA não pode virar academia. O IA é uma plataforma de vanguarda. Então ele tem que estar apontando o novo. É difícil apontar o novo? Cada vez mais difícil. O futuro está embaçado, né? No século XX estava mais fácil. Tanto que nós conseguimos fazer para Brasília, né? Mas hoje não, né? Agora, o que é interessante ver, e como eu trabalho com a internet há muito tempo, eu tenho um projeto de pesquisa que ele chama Fórum Permanente. É uma discussão muito específica da relação entre a produção na arte contemporânea, e a produção não é só a produção dos artistas, é a produção, né, de agentes que permeiam o sistema da arte contemporânea, e as instituições, que é uma situação em crise há muito tempo no Brasil, né? E a plataforma é uma plataforma de discussão, chama Fórum Permanente por esse motivo. Mas ela existe já há 9 anos. Se a gente analisa estatisticamente, acontece um fenômeno muito interessante, que, por exemplo, fizemos um debate no IA e junto ao Fórum Permanente sobre colecionismo na América Latina. Isso é um outro assunto, mas nós conseguimos reunir. Era uma reunião fechada com 20 dos principais articuladores dessa relação entre colecionismo e arte latino-americana. Nós tivemos um público de 500 pessoas online.
Então não é para menosprezar, não dá para menosprezar 500 pessoas usando a tradução em inglês, né? Os 400 no Brasil. Se a gente analisa a estatística do site do fórum, a gente vê que tem um fenômeno interessantíssimo. Inicialmente a discussão estava nas capitais. Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza não tanto, menos o Salvador, depois o Salvador começou a crescer, mas o fenômeno mais interessante foi o da interiorização do acesso, né? Um fenômeno ainda mais interessante do acesso no interior, no sul do país. Então, universidades que estão, por exemplo, ampliando seus cursos da área de humanas, né? Então, tem cursos de museologia, de arte, no interior do Rio Grande do Sul, né? Em Curitiba, as universidades estaduais, o papel das universidades estaduais, tanto em São Paulo como em Curitiba, é muito forte, né? Muito importante. Aqui, acho que no estado do Rio Grande do Sul também, 6 universidades. 16 estaduais? Então, temos que investir nisso, sabe? É claro que então uma das batalhas então, do nosso guia lá é trabalhar, isso também é um termo que vem da arte, né? A ambiência, isso vem do Elliot Sica, que com a Tropicália, né? Essa ideia mesmo de criar ambientes onde você não só vai observar a arte, mas você vai imergir, né? Submergir, ou se relacionar diretamente com a arte, né? A criação das instalações são muito isso, né? Uma mudança de concepção espacial, né? Então o IA tem que ser um lugar agradável, e com isso ele vai atrair um público importante. Muitas vezes ele não precisa ser fiel, mas a divulgação é fundamental, né? Para que isso chegue para aquele que a gente acha importante. Outro dia meu filho, que está fazendo engenharia, me deu uma bronca. Eu não sabia que você tinha tal discussão, e era uma discussão que a princípio eu não achei que ele ia se interessar, mas era sobre a arquitetura do campus da Universidade Central da Venezuela, que tinha um especialista falando sobre isso, né? E que não chegou a ele, que está na Politécnica, né? Então, essa relação com esses canais de comunicação e, é claro, então, assim, investir no que eu chamo de virtualidade, né? Para que assim, o nosso público seja cada vez maior. Na USP eu vejo, por exemplo, um outro fator que é muito importante pensar. Nós fomos os primeiros agentes da internacionalização da USP. Hoje são todos. Tem dinheiro e toda a unidade de ensino da USP hoje tem a sua comissão de relações internacionais. A USP criou uma vice-reitoria executiva de relações internacionais. Então, já não é o foco, isso não nos faz diferente. Mas o que nos faz diferente nesse universo? Isso é um investimento do ano que vem. Fazer com que a revista seja trilingue, que o site, em grande parte, apresente informações consistentes e importantes também de forma trilingue. Por que trilingue? Espanhol. Então, a nossa localização é fundamental. Nós não somos o único país que não fala a língua espanhola, né? E, claro, o inglês. Então eu acho que essas reflexões são importantíssimas, né? E conquistar públicos que a gente não conhece, né? Mas que existe e que está ávido por essa informação. Professora Sônia. Eu acho que já começamos muito bem a gestão do professor José Vicente, que é uma pessoa inovadora e com visão de futuro, por essa palestra do professor Martin, extremamente interessante, e a gente percebe, particularmente para mim, que eu fico encantada de ouvir alguém falando de algo que eu conheço assim, né, como a arte, por exemplo. Me encantei ouvindo falar sobre Duchamp, por exemplo. E aqui tem colegas da filosofia, eu adoro filosofia e não consigo ouvi-los, porque, né, falta essa... Mas eu queria me referir ao seguinte,
Você falou de vanguarda, de novo, e eu acho que nós estamos num momento de transição, um momento importante de mudança, e a vanguarda são os chamados velhos, porque a universidade tem um grupo enorme de professores que se aposentaram, que são ainda, enfim, é um patrimônio, porque tem um capital de conhecimentos fantástico, e muitos deles ainda criando, ainda contribuindo, mas que, até pela sua condição de aposentados, tem um pouco mais de tempo do que os que estão envolvidos com as questões administrativas, docentes e muito mais demandados. Então, eu acho que, dentro desses fatores que você apontou, eu acho que aproveitar esse patrimônio de conhecimentos e de todas as áreas, né, que não são ainda reconhecidos, quer dizer, esse novo ainda não está sendo valorizado, né? Ao contrário, eles muitas vezes são excluídos porque ocupam espaços que os jovens querem ocupar e coisas. E por que então não trazê-los a uma contribuição que poderá ser muito... O professor José Vicente e eu participamos de um grupo transdisciplinar, aquele... o Think Tank, muito interessante, né, que podemos conviver com pessoas também da USP, grandes cientistas, enfim, da Unicamp, de todo o Brasil, e eu estava imaginando, ouvindo falar de alguma coisa como essa, né, um grupo de como é que você chamou, de trabalho, né, seria algo muito interessante. Apenas um comentário. Obrigada. O seu nome é? Sônia Guimarães. Posso só fazer um comentário em relação a isso? Eu acho que as novas tecnologias, elas permitem discussões, eu dei uma especial ênfase à questão dos novos formatos, né? Mas tem formatos antigos, clássicos, né? Como a Ágora, né? E a gente sabe muito bem como o nosso universo de uma universidade federal, estadual, pública, isso é difícil, né? Eu citei um exemplo, por exemplo, nós começamos a trabalhar com a Venezuela e com esse especialista de arquitetura, arte e arquitetura, porque ele veio mostrar o projeto da Universidade Central da Venezuela, que tem todo um pensamento voltado à criação de um coração, né? De um core universitário. Eu não sei se aqui existe. Na USP não existe. Não tem um lugar onde as pessoas se reúnem. E a USP é incrível, né? Essa dimensão que ela tem, ela é extremamente compartimentada, né? E a ideia da Ágora, né? Quer dizer, a Ágora presencial, da gente tomar um café junto, da gente conversar, enfim, de ter alguma temática às vezes, né? O Sarau, no mundo das artes, fazia tem esse papel, né? É urgente, é necessário. E aí a virtualidade também ajuda bastante, né? Teve um projeto que eu participei, que o Centro Cultural São Paulo participou, eu fui também diretor do Centro Cultural São Paulo. E nós fomos procurados em 2000 eu terminei a gestão em 2010. Em 2009, nós fomos procurados pelos catalães, né, não gostam de ser chamados espanhóis, e os catalães já tinham uma experiência de formação de rede pela Internet 2. E conseguiram, então, formalizar e colocar em operação uma rede, então, com os principais centros culturais da Catalunha, né? Claro, fazendo essa sugestão do José Vicente de compartilhar a programação e tal, né? Mas eles queriam ampliar e batizaram esse projeto de Anilha Cultural. Vocês dando um Google lá, vocês vão achar. E ampliando para
América Latina. Escolheram instituições na América Latina. Quais? Centro Cultural São Paulo, o Museu de Antioquia em Medellín, Colômbia, o Museu de Arte Contemporânea no Chile, Santiago do Chile, e o Centro Cultural, que é um Centro Cultural espanhol em Córdoba, na Argentina, né? Havia a ideia de colocar o México, mas o México acabou não entrando. Ainda está engatinhando, mas a ideia era muito interessante. O que nós começamos? A gente fez uma reunião no Centro Cultural para tentar achar um ponto comum, né? Que formato, como que a gente desenvolveria essa parceria na Internet 2, que é uma internet que possibilita transmissão de dados em alta definição, enfim, né, alta velocidade, e se chegou à ideia de uma ágora virtual, presencial virtual. Um formato que, naquele momento ideal, seria, de fato, uma ágora com projeções dos 6 lugares distintos, né? Na Espanha era o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona. E em tempo real, o que estaria sendo produzido em cada instituição estaria nessa ágora, né? Onde os visitantes, enfim, dos distintos espaços culturais estariam em contato, né? Isso não foi muito adiante, né? Mas porque as dificuldades são grandes e aí sim a capacidade tecnológica nesses lugares também está bem distinta. Mas são ideias. Eu acho que enquanto a gente tiver ideia, a gente progride, né? E o IA tem que produzir ideias. Vocês, mais uma última pergunta. Eu gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer muito ao professor Martin por essa grande ilustração das tarefas que nos cabem a todos da universidade. Queria agradecer a presença de todos. Queria também dizer que nós vamos criar um público nessas sucessivas atividades, incorporando desde os professores aposentados, os ex-professores que estão, que continuam sendo professores, nós, toda essa diversidade da universidade. Esse Centro de Informação e Documentação previsto no Estatuto já está recebendo doações. O diretor já deu alguns 20 livros, um deles é do Plano do Villanueva, da Universidade Central da Venezuela, e também da Generalitat de Catalunha. E nós esperamos criar um grande centro de referência da contemporaneidade, envolvendo todas as áreas do conhecimento, exatamente um lugar que não reproduza outros, né, mas que envolva o pensamento de fronteira, nas ciências humanas, na filosofia, já temos algumas conversações, nas engenharias, nas ciências da saúde, nas ciências naturais, física, na administração, porque nós achamos que temos uma responsabilidade de todos em relação a posicionar essa universidade como uma universidade de classe mundial. Eu queria convidá-los a todos a essa tarefa e agradecer muito a vossa presença aqui. Obrigado.